Graça e paz. Vamos continuar em pé, fechar os nossos olhos, amém? Senhor, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui, viemos aqui, Senhor, prestar um culto a Ti, Senhor, Te adorar. Senhor, eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar aos nossos corações, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Fale, Senhor, com cada um de nós. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração, todo sono, cansaço. Em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos, Pai, para ouvir a sua voz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Amém. Eu confesso que esse tema é um tema que eu gostei muito. E eu gosto muito, né, de falar sobre o Espírito Santo, que é o nosso relacionamento, né, com o Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Trindade, né, que habita dentro de nós e que quer falar conosco todos os dias, amém? Vamos abrir em Romanos 8:14. Porque os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus e precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Eu achei tão interessante, né, que eu estava pensando, né, quando fui começar, há semanas atrás, né, a começar a escrever o esboço, e até comentei na célula, né, Fabiola, da nossa célula na quarta, e eu estava pensando como são as coisas, né? Eu trabalhei 3 anos, quase 4, 3 anos, né, com aparelho auditivo. E eu comecei a me apaixonar por isso, né, enquanto eu estava trabalhando. A me apaixonar a forma como funciona o nosso corpo em relação ao ouvido e a importância de escutar. Agora eu vou falar um pouquinho aqui, né, da parte de saúde. Eu não sei se todos sabem dessa informação. Mas 40%, cerca de 40% do nosso cérebro, quase 40% do nosso cérebro é estimulado pela audição. É o sentido mais importante do nosso corpo. Olha que interessante, né? A gente pensa muitas vezes que o mais importante é enxergar, né? Se eu tô vendo, se eu ficar cego, acho que é a pior coisa. Mas a pior coisa para a nossa mente é não ouvir, não escutar. E olha só, calma que eu vou linkar as coisas. Se a gente não escuta, né, a informação não chega para o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele não processa a informação que a gente ouve. Então, a gente vai atrofiando, de certa forma, o cérebro, né? E pode causar muitas coisas. Inclusive, se alguém tiver com dificuldade de ouvir, tem que procurar ajuda o mais rápido possível. E, assim, é muito interessante isso. Porque, por exemplo, a visão, né? A gente se limita ao campo do que a gente está vendo aqui, os 180 graus que a gente consegue enxergar. Se a gente está fechado numa casa fechada, por exemplo, como que a gente se localiza? Através da audição. Então, a audição é o sentido mais importante. Por isso que a gente precisa estar atento. É lógico que tem pessoas que ouvem, né, audível, né, a voz do Espírito Santo, né? Mas tem várias formas da gente ouvir. Mas eu estou fazendo uma comparação porque eu gosto, né, de fazer analogias, né? E eu acho muito interessante quando a gente consegue realmente tirar, né, uma conclusão, uma lição, né, disso. E quando a gente tem uma perda auditiva, que a gente não consegue ouvir, o que acontece? Existe um tipo de perda que é a mais comum no mundo todo, que é a perda neurosensorial. Como que é essa perda? É assim, a pessoa ela até escuta, mas ela não entende. E muitas vezes o ruído, barulho, vozes, sons, ruídos, eles são mais altos do que a onda sonora da fala. Então, a pessoa está conversando e ela não consegue entender o que estão falando, porque os ruídos, eles falam mais alto do que a onda sonora da fala. E eu parei para pensar, né? Como que resolve isso? Colocando um aparelho auditivo. É o único jeito. Até tem cirurgia, mas é para outros tipos de perda. Para esse tipo de perda, a solução é colocar um aparelho auditivo. O que o aparelho auditivo faz? Ele
ele trabalha nas células ali, né, sensório-neurais, e estimula ali as células encaminhar o som corretamente para o cérebro. Então, ele vai pegar ali a onda sonora, traduzir, codificar e mandar para o cérebro. E, muitas vezes, a gente precisa colocar um aparelho auditivo para conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. E o que é esse aparelho auditivo? Oração. Amém? Intimidade com o Espírito Santo, busca, leitura da Bíblia. Quando o paciente que tem perda auditiva coloca o aparelho auditivo, parece que fica tudo nítido. Quando eu atendia os pacientes lá, a gente atendia, eles falavam assim, nossa, parece que abriu, parece que o óculos estava sujo e eu limpei, sabe? Assim, essa é a sensação. E é tão interessante, né? Porque a gente, muitas vezes, ouve mais os ruídos, as mentiras do inimigo, os ruídos da nossa própria mente, do que a voz do Espírito Santo. E, às vezes, a gente precisa silenciar esses ruídos para que a gente possa aumentar a voz, a fala do Espírito Santo, que a gente possa entender, interpretar essa voz, o que ele quer falar com a gente. Eu fiquei, assim, quando o Espírito Santo que me lembrou, né, disso, porque eu convivi tanto com tanta gente, né, que não conseguia ouvir, e eu via a diferença no semblante das pessoas. Às vezes entrava sem ouvir, e quem não escuta bem, né, acaba se isolando da sociedade, tendo várias depressão, ansiedade. E não é diferente da gente, agora fazendo essa comparação, essa analogia. Se a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, a gente vai definhando de certa forma também, né? Se a voz do Espírito Santo não entra, só que daí, em vez de chegar no cérebro, ela tem que chegar no nosso coração, né? Se ela não entra e a gente não consegue ouvir, ser guiado por essa voz, assim como dizem Romanos, a gente vai tendo sérios problemas, né? Como cristão, a gente se torna cristãos imaturos, cristãos céticos, cristãos frios espiritualmente. Então, nós precisamos colocar esse aparelhinho aqui, ir para a oração, buscar, para que a gente possa ter intimidade. Muitas pessoas falam assim, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Mas a voz do Espírito Santo, ela pode ser escutada de várias maneiras. Às vezes é através da palavra de Deus, né? Ele se revela na palavra. Então, a gente tem a letra, né, a palavra, e o Espírito Santo revela essa palavra para a gente. Sabe quando a gente vai ler a Bíblia e fala, nossa, parece que a palavra entra, assim, vem direto naquele momento que a gente está... Todas as vezes tem que ser assim, né, gente, na verdade. Mas tem vezes que parece que é assim, tira e queda, né? A gente lê, Deus vem uma palavra, ou alguém, né? Ou a gente lê de algum lugar e aquela palavra vai de encontro ao Espírito Santo falando com você. Então, você já está ouvindo a voz do Espírito Santo. Muitas vezes ele usa pessoas, profetas, pessoas direcionadas por Deus para te dar um recado, para falar com você. Mas é tão bom quando a gente consegue ouvir a voz lá dentro. Cada um ouve de uma maneira, né? Tem gente que ouve a voz audível. Eu já tive essa experiência, mas foi assim, a forma que o Espírito Santo mais fala comigo é dentro de mim. É como se fosse um eco assim, repetindo, né, aquilo, e fica no meu coração de uma maneira muito diferente. E é muito lindo quando a gente consegue dar ouvidos a essa voz. Amém? Então, um cristão que é sensível à voz do Espírito Santo, ele é guiado pela voz do Espírito Santo, deve ser guiado pela voz do Espírito Santo. Amém? Assim como a gente leu em Romanos. Eu tenho vários testemunhos disso. A gente compartilhou, foi tão gostoso esse mês, porque nas células a gente foi compartilhando várias experiências que várias pessoas tiveram, né? Cada célula a gente foi compartilhando um pouquinho. E nós vivemos isso, eu aprendi isso dentro da minha casa, desde pequena, a ouvir a voz do Espírito Santo. Minha mãe sempre me ensinou, meu pai sempre me ensinaram a ouvir a voz do Espírito Santo, né? E a gente já viveu testemunhos de ser guiados realmente pelo Espírito Santo, tanto na hora de uma decisão ou um livramento. Essa semana mesmo, a minha mãe viveu uma experiência aí, ouvindo a voz do Espírito Santo com a minha irmã, que está lá em Jundiaí. Então, até hoje, a gente, né, eu vejo isso, eu aprendi e ensino meus filhos, né? Ensino a ouvir a voz do Espírito Santo. Fala assim, olha, se você fizer alguma coisa de errado, Deus vai me mostrar.
Eu falo isso também, eu aprendi com a minha mãe também. Mas, na verdade, a gente tem que aprender a ter essa sensibilidade. Então, a gente precisa alimentar o nosso relacionamento de intimidade, de busca, para a gente conseguir cada vez mais ouvir essa voz mais nítida. E cada vez mais ter certeza de que é o Espírito Santo realmente falando com a gente. Amém? Se a gente não ouve, a gente, às vezes, não consegue chegar onde a gente precisa, né? O exemplo de Bartimeu. Bartimeu, ele era cego, ele não tinha o sentido da visão, ele tinha o sentido da audição. Normalmente, quando perde um sentido, o outro é mais aguçado, né? Então, a gente acaba, na verdade, o nosso cérebro, ele faz uma substituição, digamos assim, né? Que a gente é inteligente. Nosso Criador é perfeito, ele criou a máquina perfeita, que é a gente, né? Tudo funciona ali certinho. Então, por exemplo, quem tem perda auditiva acaba usando a visão mais, né? Então, faz leitura labial, aprende, né, de alguma forma, o cérebro vai aprendendo meio que a se virar. E Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Ele não estava seguindo no caminho, ele estava ali parado, sem um destino, né, ali de lado. E ele ouviu a voz, né, ouviu as pessoas falando de alguém que podia curar. Quando ele ouviu Jesus ali no meio, ele já sabia, né, que Jesus podia curar. Ele gritou, começou a gritar, a incomodar as pessoas. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus chegou, né, pediu para levar ele, e ele foi curado. Só que ele estava atento, ele ouviu. E a partir dali ele entrou no caminho e passou a seguir Jesus, né, como diz na palavra. Às vezes a gente não consegue caminhar, se sente perdido, está fora do nosso propósito, porque a gente não está atento. A gente não para ouvir. E a gente fica preso ali no nosso mundo. Se a gente não enxerga, e a gente também não ouve, a gente fica preso numa situação difícil ou nas nossas dificuldades, porque a gente não para prestar atenção no que o Senhor quer falar com a gente, né? Na nossa salvação que está em Jesus, né? A gente não para pensar na saída. A gente fica tão perdido ali, meu Deus, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas a gente não para ouvir quem realmente pode tirar a gente ali daquela situação para que a gente consiga seguir na nossa caminhada, amém? Então, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor quer falar, amém? Se a gente está ser guiado pela voz do Espírito Santo, né, falando ainda de Bartimeu, se a gente está num quarto escuro, todo fechado, num lugar escuro, a única forma da gente ser guiada é ouvindo, né? Se eu ouço a voz, eu vou seguindo ali aquela direção. E se a gente não consegue ouvir nem enxergar, é o caso de Bartimeu, porque muitas vezes a gente fica cego também, espiritualmente falando, né? Perdido. Se a gente não consegue, não tem nada para a gente se guiar, a gente vai continuar perdido. Se colocar todo mundo aqui no escuro, a gente fica um batendo no outro. Mas se alguém ficar ali na porta e falar, a saída é aqui, vem por aqui, a gente vai ouvir a voz e vai seguir. Amém? Então, quando a gente estiver numa situação onde a gente se sentir perdido ou afundado nas nossas preocupações, ansiedades, tristeza, às vezes a gente se encontra, nossa vida ela é assim, igual os batimentos do coração, né? Se fosse assim, a gente estaria morto. Então, tem altos e baixos, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Não fala que a gente vai viver uma vida perfeita, plena. Um mar de rosas. E nunca vai ser, gente. A tendência é piorar, infelizmente, eu preciso falar. Aqui no Brasil, pelo menos, está difícil a coisa. Mas a gente precisa, mesmo numa situação que a gente se sente perdido, parar e ouvir a voz do Espírito Santo. Senhor, qual é a direção? Me mostra, Pai. Orar, buscar em Deus. Amém? Para Ele nos colocar de volta no prumo. Samuel também. Ele foi um exemplo. Viu, Samuel? Em nome de Jesus, que você seja como o profeta Samuel também. Samuel foi um exemplo, né? De pequeno, ele ouviu a voz de Deus falando com ele. E ele foi, né, guiado por essa voz. Quando a gente para ouvir, entende o que o Senhor quer de nós e segue aquilo que o Senhor falou, Ele nos leva para cumprir os propósitos dEle na nossa vida. E aí, quando a gente ouve, entende, né, e começa a seguir nos planos de Deus e não nos nossos, nós nos tornamos um porta-voz de Deus. Amém? O que é um porta-voz? É quem ouve a mensagem
e fala, né, leva a mensagem para as outras pessoas, o mensageiro. Então, nós precisamos ser assim, nós precisamos ouvir, não só para a nossa vida, mas também para que a gente possa viver o chamado de Deus. Amém? Dá uma glória a Deus para beber água aí, gente, em nome de Jesus. Eu estou acostumada a falar muito, né? Mas, às vezes, quando está assim aqui, né, já seca mais rápido a boca. Amém? Então, agora entrando já no segundo tópico aqui, um cristão sensível à voz do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, amém? E é ousado. Então, quando nós somos sensíveis a essa voz, nós vamos nos tornando cristãos ousados e cheios do Espírito Santo. Para a gente poder ouvir, a gente precisa se encher, a gente precisa se alimentar, né, de Deus, buscar mesmo, né? E é tão maravilhoso quando a gente começa a buscar assim, com mais intensidade, que Deus ele vai assim, se revelando. Na verdade, o Espírito Santo ele quer falar conosco o tempo todo. Ele quer se relacionar com a gente. Ele sofre com a gente, ele chora, né, com gemidos inexprimíveis. Ele sente, né, as nossas dores, o que a gente passa. E ele quer o tempo todo falar com a gente. O problema é que a gente que não ouve, né, não fica sensível, né, a essa voz. A gente não permite, muitas vezes, que o Espírito Santo fale conosco da maneira que ele quer. E é por que isso? Porque a gente tem a nossa rotina, a nossa vida não para, ou porque a gente acha que a gente não vai conseguir falar, ou porque a gente, às vezes, né, acaba virando um monólogo, né, a conversa, a oração é um monólogo. A gente vai e fala tudo que a gente quer, Senhor, estou medida, pede isso, aquilo, pede, mas a gente não para ouvir a voz do Espírito Santo, né? Não é uma conversa a dois, um diálogo, é um monólogo. Você vai lá, ora, fala tudo que você quer e é isso. Não é assim que a gente consegue ouvir. Para a gente conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos dar ouvidos realmente, né? Parar para ouvir. Então, uma oração, ela não tem que ser só fala, a gente ficar ali só repetindo, né, falando orações prontas. Nós precisamos realmente tirar um tempo, assim como Jesus fala lá em Mateus 6, né, para a gente ir para o nosso quarto, fechar a porta, e ali no secreto, ali, gente, é o que tem que acontecer ali, esse relacionamento. A gente precisa conversar com o nosso Pai que está em secreto. E o nosso Pai, ele quer falar com a gente, quer se relacionar com a gente. Amém? Eu não posso chegar no meu pai e ficar só, pai, não sei, né? Pai, me dá aí R$50, R$100. Pai, eu preciso, pai, hoje eu vou lá, me ajuda. A gente precisa ter um relacionamento, né? É um relacionamento com o nosso pai. E ele quer esse relacionamento, ele quer se relacionar com a gente. Amém? Mas não é só para a gente, porque nós não podemos ser egoístas. Como eu sempre costumo dizer aqui, nós fomos chamados para algo maior. Maior do que a gente, a nossa vida, até o nosso chamado ele tem que ser. Porque a gente não pode guardar só para a gente aquilo que a gente recebe. Nós somos cheios para transbordar. Nós somos cheios para compartilhar e levar aquilo que o Senhor tem, né, para nós. A palavra, a salvação, a gente tem que compartilhar isso. Esse é o chamado de todo cristão, não é só dos missionários, dos evangelistas. Esse é o nosso chamado, o meu e o seu, amém? Todos nós temos esse chamado. E não é só, a gente não precisa estar sensível só para ser guiado e direcionado por Deus também. Principalmente isso, mas nós precisamos compartilhar aquilo que o Senhor tem para nós também. Para isso, nós precisamos viver, ter ousadia mesmo, né? E ser cheio, andar cheio, para que a gente possa estar atento, para poder levar aquilo, transbordar realmente. Amém? Eu queria falar aqui, vou pedir para os irmãos abrirem Atos 6, 5, capítulo 6, versículo 5. Falar rapidamente aqui de Estevão. Amém? Aqui foi quando
estavam, né, separando os primeiros diáconos da igreja, né? Estevão foi o primeiro. E aí, antes de eu falar, né, eu queria ler aqui, ó. Tal proposta, quando eles decidiram separar 7 homens, né, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois fala dos outros 6 seguidos. Mas Estevão tem uma vírgula e tem uma frase que é importante. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Amém? E agora vamos abrir em Atos ainda, capítulo 7. Pode ir para o versículo 55, direto. Na Bíblia, aqui antes, só para contextualizar, quando fala, né, de Estevão, depois que ele é chamado, aqui em Atos fala que ele fazia, por onde ele passava, ele fazia milagres e prodígios. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Amém? O que acontece? Ele foi, né, assim como a gente sabe, a igreja de Atos, a igreja estava passando por um período de perseguição. E Estevão ali foi perseguido, né, e foi preso e condenado, né, ali à morte. Antes dele ser preso, quando deram a oportunidade para ele falar, ele começou a falar tudo de Moisés, né? Ele foi acusado por isso. E ele começou a falar ali, e conforme ele foi falando, né, as pessoas foram ficando com mais raiva dele. E aí, a Bíblia fala que a face dele começou a brilhar como um anjo, como se fosse um anjo. A glória de Deus refletiu ali também no rosto de Estevão. E ele foi perseguido, né, e preso até ser apedrejado. Então, vamos ler a partir de 55. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. Então disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos, dando fortes gritos, e lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados desse pecado. Tenho dito isso, adormeceu. Amém? Olha só, gente, ele cheio do Espírito Santo, até o último segundo da vida dele. Ele teve essa visão, eu acredito que justamente para poder testemunhar ali, falar, para que a gente pudesse ver, né, para que as pessoas pudessem ver que realmente Deus estava ali com ele. E ele por um curto período, né, ali que mostra na Bíblia, ele fez coisas grandiosas e viveu momentos até a morte dele, maravilhosos. Por quê? Porque ele se permitiu ser cheio e transbordar daquilo que ele era cheio. Então, por onde ele passava, ele ia fazendo a obra de Deus. Isso, de certa forma, irritou, né? Infelizmente, ele foi perseguido, mas era, né, a realidade da época. Hoje, a gente ainda não está vivendo isso, ainda, por enquanto. Mas a gente não aproveita as oportunidades de fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Imagina se a gente estivesse sendo perseguido, sabe, ameaçado de morte realmente, né, sendo perseguido realmente, né, ali como era na época. Será que nós faríamos isso também? Será que a gente se permitiria ser cheio e falar e fazer mesmo assim a obra de Deus? Nós temos essa oportunidade. Nós ainda temos liberdade para fazer isso. Aonde a gente for, a gente tem que fazer isso, porque a gente precisa cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, nós precisamos ter ousadia também, né? E ele teve. Nós precisamos, né, ser sensíveis. Existem alguns meios, né, como eu falei, algumas formas da gente ser cheio do Espírito Santo. E como que a gente faz isso, né? A gente precisa ter, primeiramente, o que eu falei lá atrás, intimidade, orando, amém? Viver uma vida de obediência na palavra. Isso também é muito importante, porque às vezes a gente acha que é só oração, mas a gente precisa também viver a palavra de Deus, não só ler.
né? Porque senão a gente acaba também, como eu falei, né? A gente acaba ficando cético se a gente só lê, sem permitir que o Espírito Santo revele essa palavra e que a gente aplique ela na nossa vida, de nada adianta, porque a palavra de Deus é o nosso manual de instruções. A gente precisa ler e praticar, como a gente aprendeu no mês passado, né? O cristão que lê a palavra e pratica é o cristão que está firmado na rocha. E que aí, se a gente ouve a palavra e pratica, porque tem esse porém, aí sim vem as dificuldades, as tempestades do nosso dia a dia, da nossa vida, mas a gente continua de pé, firmado na rocha que é Cristo. Amém? Quando nós obedecemos, ouvimos a palavra e vivemos a palavra, nós vamos cada vez mais vivendo esse chamado, sensível à voz do Espírito Santo. Muitas vezes a gente está conversando com alguém e lembra de uma palavra, né? E fala para quem está precisando, dá ali uma palavra, às vezes no grupo, né, do WhatsApp, da família. Nós precisamos estar atentos às situações cotidianas onde nós podemos ser usados. Como eu falei aqui no culto de jovens na semana passada, a gente precisa, e falei isso na célula também, a gente precisa aprender a viver de forma constante, né, o nosso chamado. Nós precisamos ser cristãos intencionais também, né? Em tudo que a gente fizer. Se alguém vier e falar assim, estou passando por isso, não, então vamos orar agora, em nome de Jesus. Não tem essa de vou orar por você depois. Não, vem aqui que eu vou orar por você. Em nome de Jesus, esse problema vai resolver. Eu estou doente, estou com isso. Não, vem aqui que eu vou orar, vamos levantar um clamor aqui. Se Deus fizer, amém. E se Ele não fizer, também amém. Ele é Deus, o propósito é dele, mas a gente está fazendo o nosso papel, amém? Então, a gente precisa aprender a aplicar a palavra também no nosso dia a dia. Não só ouvir, amém, glória a Deus, e guardar para a gente. A gente tem que guardar no nosso coração, mas ela tem que dar frutos, frutificar. Nosso coração tem que ser uma terra fértil e frutificar, amém? A gente sabe, né, o Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele é uma pessoa. Nós precisamos entender isso para poder saber, né, como que a gente vai ouvir a voz dele. Então, o Espírito Santo habita dentro de mim e você. Se você aceitou Jesus aqui na frente, né, você convidou o Espírito Santo para habitar dentro de você. A partir daí, a gente tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E aí nós precisamos aprender a nos relacionar com essa pessoa, que é o Espírito Santo. Que é, como eu falei aqui, orando, buscando ajustar o aparelho auditivo, que eu falei no começo. O aparelho auditivo ele precisa de manutenções constantes para ele continuar funcionando, porque às vezes ele entope, às vezes ele para de funcionar por algum motivo. Então, nós precisamos constantemente estar fazendo manutenções no nosso relacionamento, para que a gente possa estar mais atento e ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? A gente precisa se aprofundar para a gente aprender a ouvir e discernir também aquilo que o Espírito Santo está falando, né? Porque a gente não pode sair também que nem doido por aí, né, gente? Falando as coisas. Deus está falando comigo. A gente tem que aprender a ter maturidade, amém? Em nome de Jesus, que a gente possa ser cristãos maduros, atentos e que a gente possa ouvir, discernir aquilo que Deus está falando, para que a gente possa entender, né, de fato o que Ele está falando, discernir, né, o que Ele está querendo dizer. Então, para isso, nós precisamos buscar profundamente. Amém? Vamos ficar de pé?